Fala galera, beleza? Bora lá para mais um vídeo passo a passo. E no vídeo de hoje eu vou realizar um skin fade, um degradê da zero, um navalhado como diz no Brasil. E eu começo esse corte passando o pente número 3 no topo da cabeça. E esse cliente ele é muito engraçado, mano, a gente tava conversando, tava dando risada. A hora que eu comecei a passar o pente 3 no topo da cabeça, ele falou pra mim assim: nossa, já tô me sentindo melhor, cara, já tô me sentindo mais limpo, meu cabelo tava muito grande. Então eu começo passando o pente 3 e se você observar, eu passo ele em todas as posições. Eu começo da parte da frente para trás, depois eu venho de trás para frente, passo o pente de lado para limpar bem. Eu estou utilizando uma WMark NG407 tunada. Essa máquina ela foi modificada pelo William Reis. E se você tiver interesse em fazer na sua máquina, eu vou deixar o link do canal do Reis aqui na descrição. Você pode acessar lá e procurar o vídeo que cara, vale muito a pena você fazer, porque a máquina ela fica realmente sensacional. Então após passar o pente 3 no topo da cabeça, eu aproveito o pente 3 e já limpo toda a lateral, porque eu já tô com o pente na mão, então já vou limpar toda a lateral ali para facilitar o meu trabalho e agilizar depois a hora que eu for utilizar os pentes menores. E como você pode observar no vídeo, eu tô todo o tempo conversando com ele e dando risada. A gente tava falando de Copa do Mundo, falando de rugby, um monte de coisa. E o cara, mano, ele é muito gente boa, ele é muito gente boa mesmo. Então peguei, ó, tô passando ali o 3 do outro lado também. Até o momento eu só trabalhei com o meu pente número 3. E lembrando, pessoal, que esse é um corte do dia a dia, executado de forma rápida, tá? É um corte muito comum dentro da barbearia e não tem por que a gente perder tempo nesse tipo de corte e levar meia hora, 40 minutos para fazer. É um corte que a gente consegue fazer em 10, 15 minutos tranquilamente. Então eu limpo bem com o meu pente 3 para ter certeza que o topo da cabeça está muito bem cortado, que não vai ficar nenhum fiapo de cabelo para trás. Após eu cortar o topo do cabelo e cortar a lateral ali que eu já dei uma limpada, eu vou pegar o meu secador e vou limpar o excesso de cabelo, só para tirar o excesso de cabelo ali, e eu já dou uma olhada para ver se não ficou nenhum fiapo de cabelo para trás. Não ficou, agora eu pego o meu pente 1,5 e vou trabalhar na parte da aresta. Como você pode ver, ó, eu pego somente a parte do meio da cabeça para cima, porque a parte de baixo eu não preciso mais raspar no pente 1,5, porque ali eu vou vir trabalhando a zero depois. Então eu pego meu pente 1,5 e vou limpando até em cima. Depois eu vou utilizar meu pente 2 só para dar uma conectada com o meu pente 3. E se você observar, eu estou trabalhando a alavanca. Eu começo trabalhando 1,5 fechado, e daí eu abro 1,5 para ver se eu já consigo conectar com o pente 3. Dependendo do cabelo do cliente, a gente consegue conectar o pente 1,5 alto com o pente 3. Mas como o cabelo dele é muito escuro, eu não consegui conectar direto. Alguns cabelos a gente tem essa dificuldade. Dependendo do corte que você vai fazer, você não precisa utilizar tantos pentes para fazer o disfarce, para fazer o degradê. Mas dependendo a cor do cabelo, a cor do couro cabeludo, é necessário utilizar mais pentes. E se você observar bem no vídeo, eu não fico voltando. Eu só limpo uma vez, trabalhei com a alavanca baixa, agora venho com a alavanca alta. E ele tá reclamando ali que ele achou um fio de cabelo branco, cara. Só tem 28 anos, 26 anos, não lembro agora. E já achou um cabelo branco já. Falei, cara, fica tranquilo, mano. Isso aí não é nada. Um fio de cabelo não é nada. Se eu olhar o jeito que eu tô... Agora eu venho com o pente número 2 e vou fazer a conexão do pente 1,5 com o 3 que está no topo da cabeça. E nessa parte eu subo um pouquinho mais porque é um corte mais arredondado, é um corte mais básico do dia a dia. O cabelo é todo raspado em cima e na lateral, então ele precisa estar bem conectado. É um corte que não tem como eu deixar a aresta quadrada, a parte da coroa quadrada, ela realmente tem que ser mais arredondada. Feito isso, eu vou pegar a máquina sem pente na zero. Eu vou trabalhar com a zero 2 dedos acima da orelha. Então eu pego ali a parte da barba, eu vou fazer ela em ponta. Eu perguntei pra ele como que ele quer deixar a barba, se quer que eu deixe reto, se ele vai fazer ou não. Ele falou, não, faz em ponta, faz o que você quiser. O que você quiser fazer, tá feito. Então deixei ele em ponta e tô trabalhando 2 dedos, ó. E a parte da zero é uma das partes mais importantes. A gente tem que limpar muito bem. Todos os pentes, quando você for utilizar, é muito importante você utilizar com uma máquina boa, que você sabe que tá limpando muito bem, para você não ter o retrabalho. Como você pode ver, ó, eu passei ali a parte da zero, já tô indo para trás e tô indo pro outro lado. Eu não perco tempo de ficar repassando várias vezes, voltar e passar de novo. Isso é tudo processo, cara, um procedimento, é o meu jeito de trabalhar. Eu faço isso uma vez só, depois que eu finalizar o corte, se eu sentir a necessidade de polir mais algum lugar ou cortar mais algum lugar, daí eu volto. Porque essa parte da zero, eu vou trabalhar a máquina de acabamento depois para passar shaver. Então não tem necessidade de eu ficar passando a máquina 3, 4, 5 vezes. Eu passo uma vez só, tenho certeza que foi bem limpa e pronto. Fiz toda a lateral, agora eu venho com a zero, com a alavanca alta. E vou trabalhar mais ou menos um dedo acima da zero.
Olhando de longe, às vezes a gente não consegue perceber que é a 0 para 0 alta, mas de pertinho ali a gente consegue ter uma noção e ela vai criar uma pequena linha da 0 para 0 alta que eu vou tirar depois com a 0 intermediária. Então já regulo a alavanca, ó, e já venho tirando essa marca. Eu venho subindo em movimento reto, a hora que está chegando na linha, eu faço o movimento em C tirando. Então já fiz a minha conexão de 0 para 0 alta, que é uma das coisas mais difíceis no degradê. A parte de cima ali é muito mais fácil de trabalhar, é muito mais fácil de polir. Então eu já venho limpando tudo isso no conjunto. Limpei a lateral, estou trabalhando ali a alta na parte de trás, já trabalho a intermediária. Eu poderia também, na hora que eu estivesse trabalhando com a máquina 0 fechada, eu poderia trabalhar com a 0 alta e já com a 0 intermediária na mesma lateral. Mas eu, particularmente, gosto de trabalhar toda a 0 em volta do cabelo, porque daí eu consigo olhar no espelho, ver se a linha está simétrica, se não está um pouco diferente, e depois eu venho com a 0 alta, porque às vezes a gente pode confundir a 0 com a 0 alta no espelho, mas na hora de remover a marcação ali é super tranquila. E como você pode ver, mano, o cliente, ele tem muita expressão facial, ele não para de dar risada, fazer umas caretas, é um cara muito maluco, mano. Ele é Maori, é nativo aqui da Nova Zelândia e é muito gente boa. E agora eu tô trabalhando o meu pente meio, e com o pente meio na alavanca alta, eu já vou subindo quase até o pente 1,5. Eu subo em movimentos retos, a hora que eu chego na parte da 1,5, eu faço o movimento em C tirando. E como eu disse anteriormente, dependendo do cabelo que você vai cortar, da 0 alta para 1,5, você consegue conectar com o pente meio, mas não é o caso desse cliente. Por ele ter o couro cabeludo muito branco e o cabelo muito preto, as marcas aparecem muito, então eu tive que trabalhar o pente 1 depois para dar uma polida, mas é um pente que eu não trabalho em todos os cortes. E eu também estava utilizando um pente meio diferente do que eu costumo utilizar. Normalmente eu utilizo o pente meio da Monster Clipper, que é um pente muito bom, cara. Ele já praticamente conecta, fica praticamente pronto o corte ali. Esse pente ele não conectou tão bem. Na hora que eu estava realizando o corte, eu não achei o meu pente meio da Monster Clipper, acabei utilizando o pente meio da Gama. Depois de trabalhar com o meio com alavanca alta, agora eu vou trabalhar com ele com alavanca baixa, e trabalhar um pouco abaixo do que eu trabalhei com ele na alta. E como já dá pra ver, o fade já vai tomando uma forma. E presta atenção no meu dedão, no meu polegar, que eu vou esticando bem o couro da cabeça dele pro pente meio poder limpar bem. Que diferente dos outros pentes, o meio ele não é tão bom para raspar. É por isso que ele faz um polimento muito bom pro fade. Ó, já tomou uma forma esse fade, já tá tomando uma cor muito legal. A gente já consegue enxergar ali, ó, o claro, o médio e o escuro. Mas nesse corte eu vou ter que polir um pouco mais. Eu vou ter que trabalhar o pente 1 para ficar um corte mais bonito, para ficar um corte mais polido. Mas dependendo do que a gente quer fazer, não tem necessidade. E como vocês podem ver, ó, se passaram 8 minutos e o corte já está praticamente finalizado, já está tomando uma forma. Se eu tivesse com pressa, correndo, eu poderia dar uma aceleradinha e finalizar esse corte. Mas eu estou conversando com o cliente todo momento, a gente está dando risada, eu estou cortando de uma forma veloz, mas eu não estou cortando com pressa, não estou desesperado para cortar o cabelo dele. E eu estou ali, ó, polindo muito bem com o pente meio. É um corte super tranquilo de ser feito, pessoal, um corte do dia a dia, muito prático, muito simples, não tem complicação nenhuma, não tem porque complicar um corte desse. Depois de trabalhar meu pente meio, eu peguei meu pente 1 com alavanca alta e vou trabalhar nessa parte mais escura da lateral. Eu poderia usar minha tesoura de desbaste, mas como é um corte muito mais baixo, eu vou trabalhar o pente 1 e vou dar uma boa polida ali, ó. Então eu vou tirar bem essa marcação que está mais escura e o fade ele já começa a tomar uma forma, o corte já começa a acender, a gente já consegue enxergar um fade muito bom. E eu ainda nem passei a shaver, só de olhar ali a gente já consegue ver as 3 cores muito bem executadas. Então trabalhei meu pente 1, agora eu volto com a 0 na meio para trabalhar em cima de uma marquinha que ficou ali, ó. Vou limpar bem essa marquinha, porque a hora que eu for passar a shaver, eu já não quero mais que tenha marca nenhuma, porque eu tenho uma técnica, um jeito que eu utilizo a shaver, que eu consigo clarear a parte média do cabelo e a parte clara, claro que eu vou usar a shaver, vai ficar bem clarinho, mas dá pra você ver como que o fade já tá muito bom. E uma coisa muito interessante em relação ao degradê, que o pessoal fica apanhando, tentando fazer um corte perfeito, que muitas vezes o corte ele vai se acender a hora que você fizer o acabamento. Quando a gente faz o acabamento do cabelo, o corte se transforma. E isso acontece muito com um low taper, por exemplo. Você vai fazer um taper, a hora que você está fazendo parece que está mal feito, que não está ficando legal. A hora que você faz o acabamento, o corte ele acende, vira outra coisa, cara. É outro corte. Então tô trabalhando ali, ó, em cima de uma marquinha ou outra que ficou para trás, mas é pouca coisa. Só tô dando uma polida mesmo para hora que eu for trabalhar a máquina de acabamento e a shaver, eu não ter nenhuma dificuldade e ser muito mais fácil de ser executado. Eu sei que essa luz ambiente da barbearia não tá boa para gravar o vídeo,
mas é o que eu tô conseguindo utilizar no momento. Prometo que eu vou me esforçar para os próximos vídeos eu gravar no estúdio, beleza? A intenção é sempre melhorar para vocês. Agora eu venho com a máquina de acabamento, perguntei se ele quer fazer o box ali frontal, né, o acabamento frontal. Ele falou, brother, você que manda, mano. Se achar que vai ficar bom, faz aí. Opa, deixa comigo que eu faço, pai. Então fiz ali, ó, eu começo fazendo um acabamento frontal da parte do meio para o canto. Eu faço metade de um lado e depois eu vou fazer a outra metade. Então já aproveito, ó, e faço o acabamento da parte lateral. E olha o que eu tava falando pra vocês, a hora que a gente faz o acabamento, esse corte, ele acende, cara. Você consegue ver o fade muito mais polido, muito melhor. E a máquina de acabamento que eu tô utilizando no momento é a Kemei 5027 com lâmina da Babyliss. Do jeito que eu utilizo a máquina de acabamento limpando desse jeito, cara, tá super fácil de passar a shaver depois, não tem dificuldade nenhuma. E olha como esse fade tá bonito, mano, na hora que ele mexe de lado, que a gente vê o acabamento bem feito. Não precisa nem passar navalha, o tanto que essa máquina tá cortando. Agora eu volto pro outro lado e vou terminar de fazer o box frontal. Eu volto pra parte do meio e vou jogando pro outro lado. Esse é o meu jeito de trabalhar. Não é o jeito certo ou o jeito errado, porque não existe certo ou errado na barbearia. Muita gente fala, Bruno, é certo eu começar de um lado e ir até o outro, ou começar do meio? Cara, o que for mais fácil, mais prático pra você. Eu nunca vou falar, mano, faz desse jeito que é o certo. Não, eu vou falar, esse é o jeito que eu faço, é o jeito que eu tenho mais facilidade e é mais prático de fazer. Dá pra fazer do outro jeito? Dá, eu consigo fazer do outro jeito. Dá pra fazer o degradê de baixo pra cima, de cima pra baixo? Dá, eu faço também. Mas dependendo do corte, eu gosto de trabalhar dessa maneira. Para mim é muito mais rápido, mais eficiente e fica um corte muito bacana. Depois de utilizar a máquina de acabamento, eu venho com a escovinha limpando o excesso de cabelo para ver se não ficou nem um pontinho mais escuro. E agora eu vou trabalhar a shaver e esse corte ele já está finalizado em 12 minutos e o corte está praticamente finalizado. Então olha a sacada agora. Eu venho com a máquina de acabamento de baixo para cima, vou subindo em movimento em C e agora eu venho com ela de cima para baixo. Quando eu jogo ela de cima para baixo, ela não vai arrancar todos os cabelos, mas ela vai clarear a parte média, ela vai manter o cabelo. Ela não vai raspar igual quando a gente passa na shaver direto na pele, de baixo para cima. Ela vai simplesmente desbotar um pouco mais. Então ele vai acender muito mais o corte. Essa é uma dica muito importante. E é muito bom também que você consegue remover uma marcação ou não fazer uma marcação, que é o caso do jeito que eu estou trabalhando. Eu trabalho com a shaver, mas eu não trabalho com a shaver fazendo uma marca da shaver para remover depois. Eu trabalho com a shaver já raspando e sem fazer marca nenhuma, porque eu já venho dando toque suave na parte de cima e depois fazendo de cima para baixo. Agora eu só vou limpar o pescoço do cliente, bater o secador e o corte está finalizado. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like maroto no vídeo. E deixa um comentário aí para eu saber o que você gostou, se você não gostou, que corte que você quer ver. E sabadão sai o review e o unboxing da VGR V680.